Obrigada. E aí, pessoal, bora lá então começar a aula? Pessoal, na última aula, então, nós começamos a ver testes de hipótese, certo? Boa noite. Aí eu fiz até esse exercício aqui. Aí faltaram os outros, né? Então a gente vai continuar hoje, tá? É isso aí, Douglas. Até que enfim, hein? Desencantou São Paulo, já ganhou logo do Corinthians. Aí sim, aí melhorou, né? Um pouquinho a situação. Você vê, jogando Corinthians, já ficou longe da zona de rebaixamento, já dá mais ânimo, né? Essa foi boa. Só ganha de time pequeno? Isso aí, né? E lembrando que time grande não cai, né? Então São Paulo sem chance de cair. Bom, ó. Boa noite, Wesley. Pessoal, lembra então como que funcionava aqui? Que a gente estava estudando, o teste de hipótese? A gente tem que pegar a média inicial, né? Então, só lembro nesse exemplo aqui, que é 1.800, o desvio padrão que é 100. Ele falou que fez uma amostra aqui de 50 cabos, uma média nova deu 1.850. Aí a gente vai fazer o teste de hipóteses com nível de significância de 0,01. Então, eu faço a estatística de teste, que é a média nova menos a média antiga, dividido pelo desvio padrão sobre a raiz quadrada do número de elementos. Fazendo isso, deu 3,54. Com o valor de alfa, eu procuro o valor crítico da tabela, que deu 2,33. Aí eu faço a curva normal. Coloco uma linha tracejada com o valor crítico da tabela, 2,33, e veja a estatística de teste, 3,54. Como está depois, é porque realmente aumentou. Então, a gente pode confirmar a declaração de que aumentou aqui a resistência da nova fibra, tá? Então, a gente vai continuar agora a partir do... na verdade, eu vou voltar no exercício 1, que a gente não fez na semana passada, tá? Então, vamos começar desse aqui. Se eu ver essa frase da Chape, aí é fogo, hein? Nunca diga nunca, ó. Bom, bora lá então. Vamos fazer aqui esse exercício, tá? Que é o 1. Eu tinha feito 2, né, na semana passada, porque a gente estava com pouco tempo, aí eu deixei um para fazer hoje porque tem que fazer a média. Então, uma empresa disse que a vida média a página. É uma boa pergunta, hein, Ivan? Peraí, deixa eu achar. É a última página dessa aula aí, acho que é 70 e pouco. Peraí que daqui a pouquinho eu acho, te falo, tá? Então, primeiro, gente,
Ô, Bruno, não é não. A última não. Tá doido? A minha aula tem bastante ainda, porque é de quinta, né? A turma que eu dou aula na terça, aí sim, eles não vão. Tem uma aula tem uma turma que eu dou aula na terça e ainda quinzenal. Aí essa turma provavelmente não vai ter mais aula mesmo por causa do feriado. Agora, a de vocês ainda tem aula sim, tá? Acho que mais duas ainda, 2 semanas. A gente tá com folga aí. Tá tranquilo aí com a quantidade de aulas. O que tá pior é as aulas que tem de terça, né? Que teve muito feriado. As aulas que tem de quinta tá tranquilo. Eu coloquei para dia 16, Bruno. Combinei com os alunos, tá? 16/11. Depois eu passo todas as páginas. Aquelas que eu já tinha passado e mais umas aí, gente. Depois eu passo todas. Espera aí. Tá bom? Vamos começar aqui, daqui a pouco eu passo tudo, isso aí. Então, a gente tem aqui. Ele fala que uma empresa diz. Douglas, estou procurando aqui. Já me perguntaram isso, eu não lembro qual página que é, 70 e pouco. Uma empresa diz que a vida média das lâmpadas fabricadas por ela é de 1.800 horas. Então, a empresa diz que a lâmpada dura aí aproximadamente 1.800 horas. Para que ela não corra risco de sofrer punições do órgão fiscalizador, seu departamento de controle de qualidade fez aí um teste com amostras retiradas da linha de produção. Sabendo que a empresa só seria autuada caso as lâmpadas tivessem uma vida útil inferior, então aqui, vida útil inferior a 1.800, então menor, né, do que os 1.800 que eles falam, determine baseado na amostra, com o nível de significância de 0,05, e tenha a média e o desvio padrão. Bom, a média e o desvio padrão, aqui está a página 85, tá? Para calcular a média e o desvio, a gente tem que calcular a média e o desvio dessa amostra. Nessa amostra, a gente tem 30 valores, pessoal. 30 valores é bastante, então eu vou fazer no Excel, tá? Porque fazer um por um demora. Então, eu vou parar aqui, compartilhamento, vou compartilhar o Excel. Para a gente fazer a média e o desvio. Tá aqui, essa daqui que eu já fiz hoje, com outra turma, eu vou fazer com vocês agora. Então, eu coloquei lá todos os valores aqui, ó. Estão lá na tabela. 1.700 horas, 1.850, 1.810, tá? Todos os valores, são 30 valores. Aí, aqui nessa última linha, eu fiz a somatória dessa coluna inteira. Então, a soma da linha 2 até a linha 31. Deu 52.635. Como que faz a média mesmo? Você soma tudo e divide pelo número de elementos. Então, soma tudo, é esse aqui, a somatória. Divide, são 30 elementos, divide por 30. A média deu 1.754,5. Com esse valor de média, eu vou fazer o desvio padrão. Pode, Eduardo, pode colocar só a somatória, né, no caso, tá? Aí, vamos fazer agora o desvio padrão. No desvio padrão, aqui eu vou fazer cada valor menos a média elevado ao quadrado. Então, eu tenho que pegar aqui, igual cada valor desse. Tem que pôr no parênteses. Então, cada valor desse aqui, menos a média. 1.754,5. Eleva ao quadrado. Aí vai dar esse resultado.
Vamos puxar a mesma fórmula para toda a coluna aqui. Então, ele já está fazendo para todos os valores. Aí, aqui eu somei tudo, tá? Deu 172.917. Para fazer o desvio padrão, gente, eu vou escrever a fórmula aqui de novo. Eu tenho que fazer a raiz dessa soma aqui deixa eu voltar. Então, a gente vai fazer a raiz dessa soma. Tá dando erro. A soma tá no E33. 36. Não. E33. Dividido pelo N menos 1. N menos 1 é o número de elementos menos 1. Aí a gente tem... Aliás, é o F33. Aí a gente tem 30 elementos, menos 1 dá 29, tá? Aí vai dar isso aqui, 77,218. Então, a média é 1.754,5. O desvio padrão, 77,218,342. Aí, essa tabela aqui, eu copiei para colocar lá no slide, tá? Então, aí a média e o desvio padrão. Vou colocar a tabela que eu fiz aqui lá no slide. Então, tá aqui a tabela, tá? Ficou um pouquinho menorzinha a letra, porque a tabela é grande. Então, essa tabela. Então, item A. É o que a gente calculou aí na tabela. A média é igual a 1.754,5. O desvio padrão é 77,218, dá 77 arredondando aí, 77,22, tá? Então, valor da média, 1.754,5. O desvio padrão, 77,22. Esses são os valores que ele pediu aí para o item A. Para o item B, ele pede o valor da estatística de teste. Vou fazer aqui na outra página. Item B, a estatística de teste. Para fazer a estatística de teste, tem que ter todos os dados. Então, a média inicial. Média inicial, 1.800 horas. Isso para uma amostra, depois de 30 elementos, a gente teve uma média dessa amostra de 1.754,5. O desvio padrão é de 77,22. Ele pede no nível de significância de 0,05. A estatística de teste é o valor daquela fórmula do Z. Então, o Z é igual. Aqui eu vou colocar a média menos a média inicial sobre o desvio dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Então, o Z é a média 1.754,5 menos a média inicial, que é 1.800, sobre S, 77,2, dividido pela raiz quadrada do número de elementos, que é 30. Então, dividiu pela raiz quadrada de 30. Faz essa conta aí, gente, na calculadora, ver quanto que dá.
É isso aí. É 3,228. Vamos arredondar para 3,23? Dá menos 3,23. Negativo, tá? Então, esse é o valor da estatística de teste. Menos 3,23. Agora, item C. Vamos fazer o teste, tá? Teste de hipótese. Para o teste de hipótese, a gente vai colocar a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula sempre é que a média seja igual à média inicial. Então, a média é igual à média inicial, que é 1.800. A alternativa é o que ele está pedindo no enunciado. No caso aqui, ele está perguntando se a empresa tem risco de ser autuada se as lâmpadas tivessem uma vida útil inferior a 1.800. Inferior é o quê? Menor, né? Então, se a média for menor que 1.800. Aí, essa então é a hipótese nula e a hipótese alternativa. Aí eu vou fazer o teste com a curva normal. Como eu quero. Aqui é o zero, né? Como eu quero saber se a média é menor, então menor é para trás, tá? Antes do zero. É teste unilateral para esquerda. A gente vai traçar uma linha pontilhada aqui, que é onde vai o valor crítico, que é o valor da tabela. Então, aqui eu vou olhar o valor da tabela com alfa 005. Então, lá na tabela, gente, alfa 005, quem que é o valor crítico? 1645. Então, aqui, valor crítico Z de alfa é 1645. Vou colocar aqui. Como ele está antes do zero, gente, a gente coloca ele como negativo, tá? Porque antes do zero são números negativos. Agora eu vou colocar o valor que deu na estatística de teste. 3,23. 3,23 vai estar onde aqui? Mais para cá, próximo ao zero ou mais para lá? Menos 3,23 é antes, né? Menor aqui, ó. Então é menos 3,23. Esse valor caiu aqui fora. Aqui fora quer dizer que a gente tem que rejeitar a hipótese nula. Então, rejeitar quer dizer o quê? A hipótese nula é falsa. Se a hipótese nula é falsa, a hipótese alternativa é verdadeira. Então, a hipótese alternativa é verdadeira. E o que a hipótese alternativa diz? Que a média é menor que 1.800. Então, a empresa corre o risco de ser autuada? Resposta final: sim. Por quê? Porque a média é inferior a 1.800. Certinho?
Nome do C. Onde tem C? É o Z, no caso? Z é estatística de teste. A resposta do item C é o teste de hipóteses. Então, o que a gente fez ali é um teste de hipóteses. Colocamos aqui as hipóteses, nula e alternativa, e fizemos o teste, tá? Aí, pessoal, todos os que a gente fez até agora, todos os exercícios que nós fizemos até agora, foi para a amostra grande. Eu não tinha explicado ainda da amostra pequena. Então, eu vou explicar agora da amostra pequena, tá? Que é para fazer esse. Então, vou voltar aqui um pouquinho. No exercício resolvido, aqui é sobre amostras pequenas. Para fazer com amostra pequena, o esquema é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a tabela, tá? Então, a tabela que é diferente. Esse exercício aqui, deixa eu ver em qual página que ele tá. Ele tá na página 77. Esse, na verdade, é exemplo, né? Página 77. Bom, então ele falou que assim, assuma que a média de gasto com combustível de todas as famílias de uma região é de 1.123. Então, a média de gasto com combustível das famílias é em geral, em um determinado ano. R$ 1.123 no ano, né? Hoje isso aqui já está todo desatualizado, né, pessoal? No ano a pessoa vai gastar mais. Esse slide aqui eu vou pôr no Teams quando a gente terminar os exercícios, que aí eu coloco completo. Mas falta um para colocar lá que eu esqueci. Eu vou colocar esse fim de semana ou outro, tá? O da aula 3. Porque esse aqui é a aula 4. Lá eu coloquei o 1 e o 2. Falta o 3, que já está pronto, e esse aqui eu vou colocar quando terminar, tá? Na outra semana, eu acho. Então, a média das famílias é 1.123. No mesmo ano, coletando-se uma amostra aleatória de 15 famílias, de classe média alta, obteve-se os valores mostrados nessa tabela, arredondados para o inteiro mais próximo. Então, aqui é da família no geral. Aqui ele está falando, pessoal, só da família de classe média alta. Com um nível de significância de 5%, os dados indicam que as famílias de classe média alta gastam, em média, com mais do que a média da região com combustível. Então, a gente tem que ver se essas famílias aqui, que tem um nível, né, maior aí de renda, se ela gasta mais com combustível. Para poder fazer isso, do mesmo modo, a gente tem que fazer a média e o desvio padrão. Então, vou compartilhar o Excel para fazer a média e o desvio padrão. Aqui, então, no Excel, gente, já coloquei, né, são todos os valores aqui já, da tabela. 1.254, 1.615, e assim vai. Somei tudo, então somei toda essa coluna, deu 20.164. Vamos fazer a média. Para fazer a média, eu faço a soma de tudo
dividido por o número de elementos. No caso aí, a gente tem 15, tá? 15 valores. 1.344,26667. Depois, eu vou fazer o quê? Cada valor menos a média ao quadrado. Então, aqui vai ser igual. Cada valor que está aqui, está na célula A2, tem que pôr o parênteses. A2 menos a média, 1.344, vou arredondar para 27 ali, 0,27. Isso elevado ao quadrado. 8.148. Copio. Deu isso aqui. A soma de tudo. 747.040.934. Para o desvio padrão, vamos fazer de novo aqui. Qual que é a fórmula mesmo do desvio padrão? É a raiz de toda essa soma faltou parênteses. Toda aquela soma que está no B18 dividido por N menos 1. No caso, N é o número de elementos. 15 menos 1, 14. Então, o desvio padrão deu esse valor aqui, 230,999. Certo, então? Média, 1.344,26667. Desvio padrão, 230,99798. Aí, então, vou copiar lá no PowerPoint. Então, tá colado aqui, tá? Copiei a planilha e colei aqui. Bom, então, a média aqui é 1.344,27. O desvio padrão, que é o S, 230,99. 99,798. Isso aqui já é quase 231, tá? Vou arredondar para 231. Então, média, desvio padrão. Feito isso, a gente tem que média inicial, 1.123. Média da amostra que a gente calculou, 1.344,27. Desvio padrão, 231. Isso foi feito em uma amostra de 15 elementos. Ele quer que a gente faça o teste com o nível de significância de 5%. Alfa, 5%. 5% em número decimal é 0,05. Vamos fazer o Z, que é a estatística de teste. É a média menos a média inicial sobre o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Isso é 1.344,27 menos 1.123 sobre o S, 231, raiz quadrada do número de elementos, que é 15. Faz a conta, gente, desse.
Isso. Wesley, 371, tá? Arredondando, a 3,7098, então vou arredondar para 371. Bom, feito isso, vamos fazer as hipóteses nula e alternativa. Hipótese nula. Hipótese alternativa. Hipótese nula é que a média seja igual à média inicial. Hipótese alternativa é o que ele pergunta, né? Se a média é mais alta do que a média da região. Então, a média é maior que 1.123. Tá? Então, hipótese nula, a média é igual à média inicial, 1.123. Hipótese alternativa, a média é maior, né, que 1.123. Vamos fazer aqui a curva normal. E esse teste é para a direita, né? Porque nós queremos o maior. Considero que aqui é o zero. Vou fazer o teste aqui unilateral para a direita. Aí eu vou passar a linha tracejada e pegar o valor crítico. O valor crítico, gente, que é o Z de alfa, a gente tem que ver aqui com base no alfa, 0,05. Como esse caso é um caso de amostra pequena, é amostra pequena por quê? Porque só tem 15 elementos, tá? A amostra pequena é até... Tudo que for menor que 30 é amostra pequena. O processo todo é igual, o que muda é só a tabela. A gente tem outra tabela. E aí, na amostra pequena, você tem que fazer também o GL. O GL é o grau de liberdade. Aqui é 15 menos 1. 15 menos 1 é 14. Então, o grau de liberdade é 14. Aí eu vou pesquisar lá na tabela esse valor com esse, tá? A tabela de amostra pequena é aquela mesma que a gente usou no outro capítulo, lembra que tinha um GL? Essa daqui, tá? Aí você procura aqui 14 com o 005, que tá aqui. Ligando esses dois, vai estar aqui, ó. 1,761. Então, esse é o valor crítico da tabela. 1,761. Então, a amostra pequena é nessa tabela, a amostra grande que é nessa, tá? É ao contrário, né? A amostra grande é essa tabela pequena e a amostra pequena é dessa tabela grande. Então, aqui, Z de alfa, valor crítico, é 1,761. Esse valor ele vai ali na linha tracejada que nós fizemos. 1,761. Depois disso, a gente vai colocar a estatística de teste para comparar, né? A estatística de teste deu 371. Aqui está o zero, aqui é 1,7, 3,7 é para frente ainda, né? Então, para cá, ó. Então, ele está depois da linha tracejada. Depois da linha tracejada é a região onde você rejeita a hipótese nula. Se rejeita a hipótese nula, quer dizer que ela é falsa. E se a hipótese nula é falsa, a hipótese alternativa é verdadeira. Então, a hipótese alternativa é verdadeira, quer dizer que a média realmente é maior de 1.123. Aí nós vamos colocar
a resposta, de acordo com essa média aqui, ó. O que ele pediu? Com o nível de significância de 5%, os dados indicam que as famílias de classe média alta gastam, em média, com combustível mais do que a média da região? Então, qual a pergunta? Gasta mais, gente? Sim. Por quê? Aí a gente obteve aqui que a média é maior, a média de gastos é maior que 1.123. Então, os dados aí, eles produzem evidências suficientes que a média é maior. Nem precisa pôr maior aqui, né? Só a média de gastos é maior. Certinho? Sempre, o pessoal sempre faz essa pergunta, né? Olhando só para a média, não daria para saber que é maior? Então, a média realmente é maior, né? 1.344, 1.123. Só que tem o desvio. Aqui acho que já vai dar, né? Se eu colocar o desvio para menos, então 1.344 menos 231, que é o desvio, dá 1.113. Então, ele dá um pouquinho menor que isso. Então, quer dizer que dentro do intervalo do desvio pode ser que seja igual, né? E aí a gente faz, por isso que a gente faz o teste de hipótese. Senão não precisaria fazer o teste, eu olhava só para a média e falaria. Mas como tem o desvio, quer dizer que dentro do intervalo do desvio ele pode chegar próximo àquele valor, tá? Então a gente faz o teste para ter uma evidência a mais que esse valor é realmente maior. Essa evidência é pela probabilidade da curva normal, né? Que é a área abaixo da curva, que é aquele lá que eu falei para vocês que a gente faz o cálculo da área por cálculo integral, né? A integral da área abaixo da curva e tudo mais, são aqueles valores da tabela. Então, é por isso que a gente tem que fazer o teste de hipótese, tá bom? Então, como vocês viram aí, né? Toda vez que a gente tiver amostras pequenas, nós vamos fazer o mesmo processo, a estatística de teste, que é o Z, o teste de hipóteses. A única coisa que muda é quando eu vou calcular o valor crítico da tabela. Então, eu mudo de tabela, eu vou calcular com base em outra tabela. Tá certo?
Então, vamos fazer o próximo aí de amostra pequena também. É esse 4, tá? Esse aqui tá na página 85. A altura média dos jogadores que participam da Liga Nacional de Vôlei é 1,96. Então, a altura dessa população aqui da Liga Nacional, a altura média é 1,96. Um dos times participantes tem 12 jogadores, então N é igual a 12. E para essa amostra desses 12 jogadores desse time, a estatura média, a altura média deles é de 1,90. Então, a média da amostra. 1,90. E o desvio padrão, 12. Podemos afirmar com base nesses dados que os jogadores do referido time são mais baixos do que a média nacional. Então, ele quer saber se a média é menor, tá? A altura média é menor. Utilize o nível de significância de 0,01. Então, a alfa é 0,01. Bom, e aí, gente, o que a gente vai fazer aí para ver se é menor? Fazer a estatística de teste, né? E o teste de hipóteses. Esse aqui é um pouco mais fácil que o outro, porque ele já deu o valor da média aqui, e o valor do desvio já está pronto. Então, a gente não precisa fazer o cálculo lá no Excel, aqui já está pronto, tá? Provavelmente os exercícios que eu vou dar na prova vão ser desse tipo, né? Porque se eu der na prova para vocês calcularem a média e o desvio padrão, acaba demorando muito, né? E aí a gente ultrapassa aí o horário para fazer a prova. Então, provavelmente da prova vai ser desse tipo aqui. Vou colocar uma estrelinha que é o que cai na prova. Estatística de teste. É a média menos a média inicial sobre o desvio dividido pela raiz quadrada do número de elementos. Então, aqui é 1,90 menos 1,96. O desvio, que é 12. Raiz quadrada do número de elementos também é 12. Faz aí o cálculo desse, gente. Um 173, mas vai dar negativo, né, Douglas? Então, é menos 173. Fica negativo aqui, ó, porque o 1,90 é menor, né, que o 1,96. Então, na hora que eu faço a subtração, dá negativo ali. Agora, vamos fazer o teste de hipóteses. Qual é a hipótese nula? A média é igual a 1,96, que é a média inicial. Hipótese alternativa. A média são mais baixos, ou seja, a média é menor que 1,96. Então, está perguntando se são mais baixos, a média é menor. Quando é menor, o teste é unilateral para a esquerda. Então, aqui é o 0. Como é para menor, gente, então é para trás, tá? Passa uma linha tracejada aqui para o lado de trás. Aqui é o valor crítico, que é o Z de alfa.
A gente tem que olhar o Z de alfa lá na tabela, tabela de amostra pequena. Esse aqui também é amostra pequena porque são só 12 jogadores, tá? Aí eu faço primeiro GL, grau de liberdade. É o número de elementos, 12 menos 1. 11. Então, eu vou olhar esses dois dados aqui na tabela. O alfa 001 com GL 11, tá? Tabela de amostra pequena. Essa daqui. Então, alfa 001 tá aqui, com o GL 11, que tá aqui. Ligando aí os dois, vai estar aqui, ó. 2,718. Então, o Z de alfa, o valor crítico aqui é 2,718. Então, aqui é 2,718. Como é para trás, antes do zero é negativo. Agora eu vou colocar a estatística de teste. O Z é 173. Esse valor, gente, está onde aqui, ó? Menos 173. Nesse espaço aqui. Está mais perto do zero. Então é para cá. Acho que esse aqui foi o primeiro, né, que caiu para o lado de dentro. Quando cai para o lado de dentro, ó, da linha tracejada, aqui mais perto da curva, você não rejeita, tá? Então, não rejeita a hipótese nula. Isso quer dizer o quê? A hipótese nula é verdadeira. E se a hipótese nula é verdadeira, a hipótese alternativa é falsa. Então, hipótese nula verdadeira, hipótese alternativa é falsa. Se a hipótese nula que é verdadeira, quer dizer o quê? A média é igual a 1,96, não é menor. Então, podemos afirmar com base nesses dados que os jogadores desse time são mais baixos? Resposta final: não. Tá? Porque a média é igual à média da Liga Nacional. Que é isso aqui, ó. É igual não, né? Seria, no caso, muito próximo aí da média nacional. Certinho? Alguma dúvida aqui, gente? Pessoal, então agora a gente tem a última parte dessa aula, que é o teste para a média de duas populações. Que aí eu tenho esses dois exercícios. Não sei se a gente faz hoje, o que vocês acham? Tem 15 minutos.
Faz hoje ou deixa para semana que vem? Esse, a gente está com tempo de sobra. Ah, tem gente que fala para fazer hoje, tem gente que fala que não vai dar tempo hoje. Eita, nós. Dá bom por hoje? Tem as duas opiniões aqui, vocês têm que entrar num consenso, hein? Tá bom? Então tá bom. Ó, pediram por favor aqui. Não, não acaba hoje. A gente ainda tem mais 2 semanas de aula ainda para minha aula. Tem bastante, porque minha aula de quinta não teve feriado, né? Se vocês quiserem, eu deixo deixo esse espacinho aí para vocês de folga irem fazendo as tarefas, tá? Aí eu explico então na semana que vem e faço esses dois. Deixa eu então organizar aqui. Isso. Só vou organizar aqui o que tem que entregar de tarefa, que vocês estão perguntando aí toda hora. Então, o que ficou de tarefa? Quais são as páginas? Eu já passei 37, 39, 61, 62. Aí ainda vai ter dessa daqui, que é 89 e 90, tá? Isso aqui é a final, todas. Eu combinei com os alunos da outra turma para entregar até dia 16, num arquivo único. Tá? Lá pelo link do Teams. Só que ainda não coloquei o link, gente. Como vai demorar, ainda não coloquei. Tem um mês aí para vocês fazerem ainda, tá? Então, vão fazendo aí. Aí tem que copiar, Eduardo. Só as tabelas não precisa, tá? Mas o enunciado sim. Tá bom? Quem não tem apostila, que é o combinado aí com todos os professores, tá? De todas as matérias. Então, para até dia 16/11, um arquivo único aí com as 6 páginas de tarefa, tá bom? Aí a semana que vem, então, eu termino esse e começo o último capítulo da apostila. Na prova vai cair só até esse, tá, gente? Porque tem sala que eu não vou chegar no último, então na prova vai cair até esse capítulo aí só. Certinho? Então é isso, gente. Descansinho aí, terminamos 10 minutos antes, hein? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar aí, tá? Se não, estão liberados. Boa noite, até a semana que vem.